Fala aí, meu povo! Olha aí mais um episódio do Pode Contar Tudo. Que satisfação de mais uma vez estar aí fazendo parte. Para você que acompanha as redes sociais, a você do YouTube, um abração especial, né? A gente sempre está trazendo aqui grandes personalidades no Pode Contar Tudo. E hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa maravilhosa que vai falar com a gente. Mas antes eu gostaria de agradecer, né? E as pessoas que colaboram aqui com o Pode Contar Tudo, né? Principalmente aí a página @ariponamt, onde você vai encontrar todas as fofocas de Ariponã. Para você que gosta de fofoca política, para você que gosta de fofoca do dia a dia, tem informação? Então você dá uma chegadinha lá, né? Entra na página lá no Instagram, né? @ariponamt. Claudemíria está aqui junto conosco hoje também aqui nos cortes. Tudo bem, Claudemíria? Tudo certo. Beleza, então. E hoje nós vamos estar aqui falando com a ilustre pessoa Albiri Girardi, famoso Biri. Todo mundo fala assim, professor Biri. Seja bem-vindo, Biri, aqui no nosso Pode Contar Tudo. Tudo bem? Ô, Zé, eu agradeço muito o convite de participar aqui contigo nesse projeto maravilhoso que você está tendo, que chega a impressionar até a qualidade do seu Pode Contar Tudo. E lembrando aí que o Biri, muita gente encontra ele assim, não tá conhecendo. Pensa que ele é o irmão do Biri, mas é o próprio, né? Morou muito tempo aqui, pô. Quanto tempo tu ficou aqui? Ó, o meu pai, ele veio em 77 para cá, né? Trouxe a minha família no final de 81. E daí quando eu me formei, daí já comecei a trabalhar aqui. Já em julho de 88. Depois que me formei, já comecei a trabalhar aqui, né? Em julho de 88 para frente. Me efetivei em janeiro de 89 no Colégio São Francisco, concurso estadual, e desde então dando aula no São Francisco. Você é natural de onde? Eu nasci em Maringá, no estado do Paraná. Eu e meus dois irmãos, né? O Altemar e o Júnior também nasceram, todo mundo lá em Maringá, lá no Hospital Santa Rita. A infância e a adolescência foi lá? Não, a gente nasceu lá, mas a gente morou no interior, lá em Ivatuba e Vaiporã. E depois a gente voltou para Maringá e de Maringá para cá. Família, assim, quando tem 3 homens, sempre tem história boa para contar. Quem que era mais briguento dos 3? Ó, os 3 homens é meio complicado. É que nem eu estava conversando com meu irmão mais velho, né, o Altemar, essa semana, que a gente é sobrevivente. E a gente tava até lembrando um pouco o tanto de coisa que nós aprontamos. Sério? E ainda a gente sobreviveu até hoje, então a gente é sobrevivente ainda. A família, quando tem mais moleque, ainda mais no interior, você faz de tudo. Pula de telhado, faz escavação, e morre de areia e vai indo. Imagina você pular de um telhado e num montinho de areia do outro lado. Então era nossas aventuras, era desse jeito. Sério? E como que era o Altamiro? O Júnior. Pai. O Júnior. O pai? Pai, Altamiro pai. Como que era ele, assim? Ele era trabalhador, caminhoneiro na época, né? Uhum. E até comprou um dos primeiros Fenemê lá do estado do Paraná, imagina, era aquele sucesso todo, né? Passeando com aquele cara chato por todo no interior. Era a sensação do momento, né? Então ele ficava muito na estrada. Então quem aguentava mais a barra é a Dona Maria. A Dona Maria que apartava as brigas de eu e mais velho, né? Que a gente brigava muito, né? Sabe, moleque é assim, né? E daí ela ia apartando as brigas. Mas dava para ver a evolução, né? Era chinelo, depois era cinta, depois cabo de vassoura. Ele experimentava tudo. Daí quando começou a quebrar os cabos de vassoura, daí começava a jogar cadeiras, alguma coisa assim para apartar, né? Mas depois a gente já pegou uma idade melhor, assim, daí a gente não brigou mais, né? Entrou a parte civilizada da situação. Mas você lá estudava na escola pública, particular? Como é que era? Tudo público, colégios municipais, estaduais, a gente foi só, mas é no público mesmo. Mas como foi? Vocês fizeram o ensino médio lá e se formaram por lá? Como foi? Não, a parte do ensino médio a gente foi na parte de Ivaiporã. Ivaiporã a gente ficou na parte do ensino médio e fizemos na parte do... Tinha um primo nosso lá que era dono de colégio particular, daí ele deu
cursinho lá para vestibular e eu já fiquei já no fazendo terceirão ainda, né? Naquele tempo A sua lá. mãe era professora? Minha mãe ela aposentou como professora, ela tinha matemática e ciências. Uhum. Então ela trabalhou 25 anos de serviço naquele tempo e se aposentou. Então, naquela época, quando tinha vocês brigando, também era professora. Tinha que educar Professora. os alunos e... Tinha que ir trabalhar e largava a gente em casa, porque ela tinha que trabalhar e o pai saía também, então ficava nós, né? O mais velho cuidando de mim, depois quando o Juno nasceu, a gente cuidava dele também e ela ia trabalhar, né? Mas foi bom, fez a gente crescer num ponto na parte responsável, né? Aham. De responsabilidade, onde eles sempre se preocuparam em passar essa importância da formação do caráter, né? O respeito e tudo. Isso eu agradeço muito ao meu pai e minha mãe por essa herança de ter respeito, né? E Uhum. formação de um caráter mais forte e sólido para aguentar um adulto, uma Uhum. vida adulta, né? Quando cada período tem suas dificuldades, né? E em relação a hoje, antigamente era mais fácil de criar os filhos, né? Que tinha mais filhos, né? As pessoas, os casados tinham mais filhos, mas não tinha muito empecilho, né? Que atrapalhava na criação. Geralmente os pais sempre tentavam passar o que era de melhor para os filhos ser um adulto responsável, né? Hoje os pais tentam, né? A diferença maior que hoje em dia, daquela época, é que hoje os pais eles querem dar tudo para os filhos, né? E naquele tempo você morria de muita vontade de ter, né? Mas sempre respeitava o que o outro tinha, claro. Mas hoje em dia, se o filho faz assim, ó, pai, eu quero isso, o pai se vira, fica até sem comer no outro mês, mas dá pro filho ali. E isso acabou prejudicando um pouco a parte da criação da molecada hoje em O dia, né? modismo ele tá presente nas casas, né, através das propagandas e aí acaba iludindo às vezes algumas crianças, né, que fica vendo muito TV, essas coisas todas, né? Na parte de informatização, o celular hoje e a TV acaba influenciando. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque tem muita pregação em cima desses aí que acaba tirando as crianças né? Por exemplo, aquele tempo não tinha isso tudo. Então Uhum. era a família mesmo que falava assim, é assim, assim, assim. Tava mais próximo, né, a família, tava mais Isso. próximo. E agora não. Se a criança tem uma vergonhinha, já não pergunta, já vai lá e pergunta pro Google, né? E já vai lá e outras pessoas acabam se informando. Hoje lá em casa no Google já pergunta assim, de voz, nem escreve mais. Nem escrever estão querendo mais. Mas assim, como que o Altamiro pai descobriu aqui a região? Que é Bom, longe, né? Você estava longe. o primo dele, que é casado com a irmã da minha mãe, né? E é primo do meu pai também. Então é primo casado com primo, sabe? E daí pegou e comprou umas terras aqui, que era a Fazenda Luciana na época, Uhum. e comprou que era uma serraria aqui, que era a Madeireira da Paz. Antes da Uhum. Paz era. Eu até esqueci o nome da como é que era o nome dessa madeireira. E daí ele pegou e convidou o meu pai, o Altamiro, para vir assim, não, Altamiro, comprei uma fazenda lá tem uma madeira, vai lá cuidar para mim lá tal, e daí te dou uma parte da fazenda, não sei o quê, uma comissão não sei o quê, então lá pegou o seu Altamiro lá e embarcou. Chegou aqui não tinha estrada na época, né? Daí ele Uhum. pegou avião aerobúfalo da FAB ainda, que desceu lá Uhum. aquela avenida onde vai lá pro A Balneário Avenida Oasis Fábio lá, lá, né? a Avenida da FAB era o aeroporto Uhum. antigamente. E daí ali desembarcou e começou aqui. Ficou de 77, Mas ele ficou trabalhando. aqui meio sozinho? Sim. E a gente lá embaixo estudando e minha mãe dando aula lá embaixo. Aí meu pai chegava a falar pra minha mãe, não, é que aqui tem o pium, né? Uhum, Do sim. tamanho de um beija-flor, não sei o que e tal. Era borrachudo, né? Não, era os pium que meu pai falando Imagina pra o minha mãe. Falei borrachudo. assim, não, lá é
é muito calor e mosquito fica chupando o sangue da gente, tá muito beija-flor e vai, né? Botando bem terrível, assim, né? É Porque depois, quando a onça. minha mãe veio passear pra cá, que ele trouxe ela pra cá pra passear, eu falei assim, mas não é do tamanho do beija-flor, é pequenininho, né? Então já começou a aliviar Amenizar um pouco. Mas, e foi assim. Daí, quando, final de 81 para 82, já tinha recém aberto a estrada para cá, né? Demorou uns 3, 4 dias de Cuiabá que o caminhão, na época, era lá. Demorava uma semana, cara. E só de balsa ali no Rio Juruena, tinha que pegar e subir 45 minutos, só ali, né? Isso naquela época, né? Mas aventuras mil, né? Porque quem mora pra cá, é que nem eu sempre falo, que quem mora em Aripuanã faz estágio para morar em qualquer lugar do planeta, porque aqui tem as suas dificuldades, tem as suas temperâncias, e tem o, a comunidade, tudo em si, né? A dificuldade mil, onde você pega e aprende a sobreviver mesmo, né? Bacana. Mas o Aripuanã é bom que tem tudo isso, mas tem uma história enorme, Tem muitas enorme, histórias boas muitas aqui. histórias. E eu agradeço sempre a Aripuanã, porque tudo que eu tive e tenho, também agradeço, porque foi a Aripuanã que me proporcionou isso. Então, mas aí E você. na época também, Zé, tem uma curiosidade, que quando eu fiz o vestibular em 84, quando eu tinha 84, eu perguntava assim, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer? O Altemar estava estudando para odonto na época. Depois eu peguei o telefone, que aqui antes era rádio, né? Fica ali do lado da prefeitura, lá tinha um rádio, então você pegava o telefone assim, alô, mãe, câmbio. Daí ela falava aqui no. Não, rádio. aqui pode falar, meu filho, é câmbio. Tá falando rádio amador, né? O pessoal entende que o pessoal nem entende, né? Não, e o rádio... pessoal lá escutando lá embaixo, lá você no telefone falando câmbio, né? O pessoal morria de rir lá embaixo, né? Mas não entendia como é que era o processo. Você tem professor de educação física aí? Ele falou, não, eu falei, não. Falei, então vou fazer vestibular para educação física. Você não pode fazer, então eu fui lá fazer. Então você já tinha uma ideia de querer vir para cá. Já, senão. Então a motivação de você fazer educação física foi os seus pais aqui. Foi, mas é minha mãe, porque minha mãe é professora, né? Daí foi assim, eu acabei puxando pro lado da mãe, né? Então a mãe já era professora. Aí os outros irmãos falaram assim, eu vou arrancar dente da galera lá. Não, até que o Altemar, ele pegou e foi trabalhar em Goiânia. Ficou trabalhando lá 12 anos, eu acho. E o Juno, deu tempo de se formar, veio pra cá, né? Daí o Juno começou a trabalhar aqui, trabalhava 12 horas por dia aqui, o bichinho tava... É que aqui tinha mais aqueles dentistas prático, né? Que arrancava o dente. Naquela época tinha só o doutor Aleixo, o Almir e o Elídio, o doutor né? Elídio. Era só os três, né? Daí, então, abriram o consultório na época lá, foi bom. Daí a gente conseguiu trazer o Altemar, né? Ele veio aqui, experimentou, viu que tinha espaço para ele também. E foi muito bom reunir todos os irmãos, tudo num lugar só. E nesse meio termo aí, como que surgiu a Bernadette na sua vida? Antes de eu me formar, né? Foi em 88 que eu me formei. Daí a gente já estava namorando lá em Londrina. E eu tinha acabado a faculdade, tinha que vir aqui para Aripuanã, já tinha passado no concurso e tal. Assim, então tá. Daí então, até logo, né? E daí ela veio passar o Natal aqui de 88. Veio ela e minha cunhada, a Renata. E daí nisso ela veio tudo, eu disse, não, quer ficar, fica. Ela falou, não vou botar mais tudo para trás não. Ela falou assim, minha irmã, pode ir, tá? Eu vou ficar. Você então vai, fica mesmo, você tá pensando. Então tá, então a gente já começou a nossa união. É quem fala assim, juntou os trapos. A gente começou a nossa união foi em dezembro de 88. E daí, desde então... Aí veio a herdeira. 10 anos depois. Só. Ixi, mas tá bom, precisava de um tempo, realmente. Se Deus colocou para nós 10 anos, é porque precisava 10 anos para vir ela. E, graças a Deus, a menina maravilhosa, está formada em Direito lá em Primavera, casou.
Tá Que bom. super feliz. E se a filha tá feliz, a gente fica feliz também, né? Mas, E, por exemplo, essa união de 88, até hoje ainda agradeço que Deus colocou essa mulher na minha vida, né? Porque para mim, Bernadette, que nem falam, é o meu anjo. então, o que a gente tem de lembrar assim, logo quando você chegou na cidade, você chegou com bastante coisa nova na cabeça, era recém-formado, né? E é tipo assim, professor de educação física, os alunos adoram, né? Todos, até Não, hoje. mas eu era cheio de polêmica na época, né? Você era pequenininho ainda, né? Você era pequenininho, mas, por exemplo, assim, a minha mãe ainda dava aula também ali no São Francisco também, só que ela trabalhava na secretaria. E eu naquela época lá, estava com 19 anos, 19 para 20 anos, então saindo da faculdade era bermuda de lycra, pochete, Ah, é. camiseta Tinha aquele cavada, negócio, né? tá? Aquela pochetezinha e Pochete, bermuda de lycra, dando aula no São Francisco. Imagina, no interior que o pessoal não está nem acostumado. Lá no sul era comum isso. Então daí aqui, né, falando assim, ei não, esse biri aí com essa é, calcinha colada aí. esse bermuda de lycra Isso é uma aí, tá, bichona. né? Então, até eu fiz a faculdade lá, sempre já pensando assim, ó, "Ô, professor, e se acontecer isso, porque eu vou morar num lugar onde não tem nada. Realmente, no São Francisco só a quadrinha quebrada do São Francisco, que não tinha só uma trave, tinha mato no meio, não tinha nem tabela de basquete, nem nada. E na frente tinha o campo de futebol de terra, que é antes da praça ainda, né? Aham. Imagina, não tinha nada aqui. Ainda acabava com um tiro na bola ainda, que o time do Garimpo estourava a Estourava bola às para vezes quando perder tempo. perdia, né? Aí o Aguinaldo do Sucan, que era o árbitro ainda na época, pegava a bola furada e acabava o campeonato e ia embora pra Tem casa. um time do Palmeiras, né? Do Garimpo, né? Os caras eram bravos no mundo. Então, já fiz a faculdade já para trabalhar em todas as áreas, né? Desde futebol até natação, como o nosso Jamas uma vez aqui que a gente fez, que é os Jogos Abertos Municipais de Aripuanã, onde eu coloquei até natação, que na época, se você está sabendo, a gente puxou a balsa, porque tinha balsa, não tinha ponte ali. Falei assim, ó, vamos puxar mais ou menos uns 100 metros aqui, daí eu dou o já, eles pulam dentro d'água, quem bate no barranco primeiro ganha. Era o nosso campeonato de natação, era assim. Eu lembro que até o Josimar pulou ainda e eu acho que estava ganhando. Ganhou os primeiros lugares, o Josimar Balieira. Eu lembro ainda do seu falecido Ari, que foi vereador aqui também, e ele era um dos botes assim que ajudava Ajudar para socorro. qualquer coisinha jogava câmara de ar de carro, que era Que era nosso boia. salva-vida. Hein, mas assim, a gente lembra da educação física lá quando você chegou. Tu deu uma revolução, né? Que você trouxe alguns esportes que as pessoas desconheciam, né? Que foi o handball, voleibol, né? Que as pessoas jogavam mais futebol de campo, né? Futebol de salão, que praticavam muito pouco. E, na verdade, assim, foi uma revolução, né? No esporte. Atletismo. O atletismo, a Aripuanã sempre se classificou. Eu acho que tem mais premiação de atletismo do que outras áreas aqui em Aripuanã na época. Porque todo mundo que ia participar de vôlei, handball e futebol, eu pegava e falava assim, não, você tá mais apto a isso. Então eu já inscrevia pro atletismo também, que era no mesmas épocas, e já colocava lá para correr, para saltar, para pular, e não é que eles pegavam eu e já ganhava primeiro, segundo, terceiro lugar, então sempre Aripuanã era o primeiro geral ou o segundo geral no atletismo. Era muito forte no esporte, né? Na Não, cidade. mas era a parte dessa iniciação. Mas você adaptou bem, sim? Você chegou e viu o desempenho dos alunos? Porque recurso não tinha muito, né? Não, é que nem eu brincava na época, porque tinha poucos atletas aqui, então eu já começava a apartar durante o berço, né? Aí nascia, eu olhava assim, oxe, esse daqui vai ser jogador de vôlei, esse basquete. Ó, mediu o cara. Não, era tudo meio assim, já chegava no primário, assim, já via assim um tamanhozinho, deve ser, opa, você vai ser vôlei, você vai ser basquete, você vai ser bom no futsal, opa, você vai dar bem no atletismo, então já tinha que apartar, porque antigamente era só São Francisco, porque era só um colégio estadual, contra a Rapa, né? Porque o município todo
ia disputar com Juína, Juruena e tudo, então Juína, que era um monte de escola, um monte de aluno, sempre ficava com medo do Ariponã, que era o São Francisco, só o São Francisco que a gente E aí tinha. tem os regionais também, que era forte, né? Então a gente ia bater de testa lá no regional, lá com Juína. Então Juína e Ariponã, que era sempre Era uma o, rivalidade no esporte, né? o Brasil e Argentina, né? Corinthians e Palmeiras. Sim, era o mais rival em todos os setores. Você fez pós-graduação em que área? Eu fiz pós-graduação em voleibol e terminei o meu mestrado em educação também. Na Então, parte de educação, né? na parte de educação. Então, o voleibol que você desenvolveu bastante aqui, né? O voleibol. E até eu fico contente que até hoje, né? A sementinha que a gente plantou lá no passado, e hoje, por exemplo, ainda continua, prevalece o voleibol, né? O basquete, o handebol, está faltando um pouco mais de espaço. Uhum. Por exemplo, se tivesse O handebol deu uma queda, né? sim. Deu Que era bem forte, que era disputava Juína e Aripuanã, Não, e até a gente ia para Alto Floresta, tudo com handebol, né? era masculino e feminino, né? Era Masculino e forte. feminino. Daí era mais o masculino. Uhum. Daí era o vôlei feminino que tinha mais top lá fora, né? Até tem uma confusão danada. Não, uma satisfação num evento desses daí, quando a gente foi com o vôlei feminino e o handebol masculino lá em Alto Floresta, na abertura dos jogos, né? Quando a gente entrou lá, só que nossa delegaçãozinha lá de 20 pessoas, né? Que era o handebol e o vôlei feminino. Aí o locutor lá falou assim, temos a satisfação de receber nosso município mãe, Aripuanã. Tinha gente, o que é isso? A gente é fitness aí? Que Aripuanã tinha uma série de municípios que fazia parte, né? Naquela época lá, o Floresta fazia parte, né? Daí de Alto Floresta pra cá, todos os municípios. Tudo, Juína, Juara, tudo era daqui, né? Mas é história, né? E aí, você começou a dar aula e a ideia da academia? Que você colocou a primeira academia aqui? Foi já em 88 mesmo, que eu já abri ainda no antigo Aripuanã Esporte Clube, que ficava uma quadrinha ali embaixo, ali, onde eu coloquei lá uns aparelhinhos que eu comprei lá em Rondônia, né? Que foi a minha primeira academiazinha lá, foi surgindo. E daí foi indo com a ideia. Porque o pessoal não tinha muito costume com academia, né? Não, naquela época lá não. Tanto que chegou a passar quase todos os habitantes da cidade na época na academia, mas não firmava, né? Porque não tinha a expectativa hoje em dia que o pessoal é mais consciente, mais né? consciente na parte de exercícios e condicionamento físico e a importância que faz não só para procura da estética, mas sim procura do bem-estar físico, o seu conceito aí, qual que é a importância mesmo assim da educação física na escola, né? Que é uma disciplina diferenciada de todas, né? Qual que é a importância, o porquê implementaram aí a educação física? A educação física na parte da escola, ela é a principal objetivo que foi colocado na época foi para dar uma opção para os jovens e adultos a ter uma ocupação sadia no seu ócio, quer dizer, na sua folga, você ter uma vivência de esportes e atividades físicas para você utilizar esses aprendizados na parte física fora de lá também. Porque na época, quando surgiu a educação física nas escolas, foi para isso, para você ter uma oportunidade de você vivenciar as atividades físicas e esportivas para você fazer fora da escola. E daí foi vendo a importância que tem na parte de formação de caráter, disciplina. Vem a parte pedagógica, né, que ajuda, né? Coordenação motora, por exemplo, até para você escrever, você vai precisar de uma coordenação fina, que é a da mão. Né? Então, além de velocidade de raciocínio, então tudo isso foi começando a ver a parte psicológica, né, que o desenvolvimento motor e mental da atividade física. Por isso que está desse jeito hoje, né? Quanto mais evoluído agora na parte esportiva e de esportes, né? Surge N coisas, N novidades. Tem algumas escolas que eu já dei uma pesquisada que a primeira aula é educação física na escola particular.
É a primeira aula é educação física para todos os alunos. É, porque ela já entra já como a criança já entra na escola já com um pouco de medo e receio, né? Aí coloca educação física porque é mais alegre, descontraído, então dá um quebra-gelo assim para você se adaptar à escola, aos novos colegas e tudo. Então tem um por isso que eu sempre falo que os profissionais hoje que tem na educação, porque Uhum. mudou muito. Então, por exemplo, aqueles que realmente escolhiam a parte de educação física, ou professores de matemática, ou professores de ciências, eles escolhiam porque eles amavam dar aula. Então, Uhum. realmente, eles colocavam importância. Se você fosse dar uma aula, por exemplo, tem professores, os mais antigos que eu falo, é aqueles que quando vão dar uma aula, se eles não atingem aquele objetivo, como eu ficava até triste, porque quando eu ia preparar um objetivo da minha aula, que a criança tinha que sair de lá fazendo aquilo, e eu não conseguia, ó, ficava me doendo, até na próxima aula eu pegar ele e ver que eu consegui fazer o objetivo. Então, realmente, hoje em dia, muita gente está entrando para dar aula, se preocupando só com o salário. Então, a parte Aham. funcional da coisa, o amor realmente de você pegar e transmitir aquilo lá, é muito deixado de lado, É, né? mas tinha uma época que professor era bem reconhecido, não financeiramente, né? Não tinha estrutura, mas assim, as pessoas enxergavam o professor num patamar, num pedestal, né? As pessoas confiavam muito no que um professor falava, né? Hoje, inclusive, em alguns países lá da Europa também enxerga o professor, simplesmente na Grécia. O professor, ele ainda tá na profissão principal, né? Não é as outras que é a principal. E aqui no nosso caso, no Brasil, hoje já não tem uma valorização meio como era num período, né? Eu peguei todas as mudanças na parte de essa evolução que eu acho que é para ruim, que hoje as crianças estão, os jovens estão passando agora nas escolas, os professores na área de educação estão passando, né? Todas essas fases eu peguei realmente, está tendo um declínio na parte de respeito profissional. Porque antigamente realmente tinha um pouco mais de, não é hierarquia, tinha Uhum. respeito e disciplina. E isso se acabou com algumas leis que foram colocadas, que acabou dando mais poderio e deixando os pais com mais medo de repreender o filho. Porque, Uhum. por exemplo, assim, a palmadinha hoje educacional, já, É, se você fizer isso, o filho, como muitas vezes acontece, liga lá e o pai responde processo por causa disso, né? E uma coisa que, por exemplo, eu nunca deixei de fazer na escola é chamar atenção. É chamar atenção. Se o menino foi desrespeitoso, mal educado, eu não vou bater nele, mas que eu vou educar ele, eu vou. Eu vou falar alto se ele falar alto. Imagina se um professor vai na sala de aula, o aluno uhum. fala alto, você não consegue. Aí você não consegue dar aula e não consegue terminar o ano. Então eu sempre dou os meus gritos, como sempre, até hoje, né? Como aqui no São Francisco, naquela época lá, quando comecei a trabalhar, eu acho que nas duas quadras dos lados, assim, né, quando eu estava dando aula na quadra, todo mundo escutava meus Era gritos. você e o Elídio. O O Elídio, Elidio gostava de gritar também. o Elídio era bom na garganta dele, ele falava umas palavras, palavrões. Não, palavrão, eu nunca cheguei a dar palavrão, mas dar grito, eu dou grito. Xingar aluno, isso daí nunca precisei xingar aluno, né? Uhum. Mas falta de educação não é a escola que dá, né? A Verdade. escola ensina, a educação vem de casa. Então, a casa que está faltando, os pais perderam o medo e educar os Uhum. filhos. Então, aí teve um período aí que você tentou em querer entrar na política. Qual que foi a sua ideia? Se você tinha algum projeto É, para você representar o povo? eu peguei uma época ali, eu estava com as ideias de pegar e tentar oferecer um pouco mais das minhas ideias de inovação aqui para a cidade.
almejando ali para vereador na época, tal, para a gente tentar colocar algumas coisas a mais. Porque Aripuanã sempre ficava, tinha falhas. Como existe falhas até hoje, mas hoje tem mais oportunidade do que naquela época. Eu me arrependi muito de ter tentado entrar como vereador na época, porque Aí que você virou alvo, né, dos adversários não, também. Não? não nem alvo. Como é que eu vou poder falar para vocês que eu pensava uma coisa e era outra coisa. Então, não era para mim ter pegado, nem tentado sair candidato, e eu também nunca mais na vida eu vou tentar fazer isso. Não Foi uma tem. decepção? Foi uma decepção. Foi uma decepção para mim terrível. E através dessa decepção, onde eu peguei, fiquei 20 meses fora de Ariponanga, onde eu peguei e fui trabalhar lá em Palmas, no Tocantins. E aonde, na graça de Deus, que ele abençoou, nasceu minha filha lá no Tocantins, lá o arroz de piqui lá é muito bom. Animou. Animou. Diz que o piqui é afrodisíaco. Isso, aí pronto, apareceu lá, Mariana, nascendo em Palmas. É que aqui você tava trabalhando demais, e aí... além da escola, você chegou a trabalhar na prefeitura, com esporte ou não? Não, aqui, por exemplo, eu tive praticamente na prefeitura, eu trabalhei só na gestão do Alceu Veronese e um pouco no Dr. Agostinho. Mas eu tive perseguição quando era o Almiro, quando estava no Darcy Vaslaux, né? Mas por quê? Porque o meu pai, ele estava... tá Ele e o envolvido. professor Alberto, era né, envolvido na política. sempre na política, e daí o que acontece? A gente acaba pagando os erros dos pais, né? Não é nem pelos erros, pela má interpretação da força de vontade de cada um, né? Porque cada um quer trabalhar realmente para desenvolver Aripuanã como hoje está acontecendo, né? Hoje está realizando muitos sonhos que na época a gente sempre almejou e sonhou que Aripuanã chegaria nisso, né? E tem algum motivo principal assim que você resolveu deixar a cidade por um tempo? Ali, por exemplo, Zé, teve um monte de coisas acontecendo naquele tempo, e eu até agradeço hoje, né, a pessoa que me demitiu da prefeitura, né? Porque falou que eu trabalhava pouco e ganhava muito, R$ 700 na época. Né? E eu tinha classificado Aripuanã no regional e ficado em segundo lugar no estado de voleibol. Então eu trabalhei pouco, realmente eu trabalhava pouco. Eu trabalhava minha carga horária um pouco mais, porque eu nunca deixei os meus treinos só naquilo, né? Como quem me conhece sabe como é, quem já treinou comigo. Mas daí já pintou, já que a Mariana já estava já em transição já de escola, a Bernadette também ficou meio triste com algumas coisas aqui. Eu falei assim, não, então vamos arriscar, vamos experimentar lá em outro lugar. Aí fomos em um dos jogos, lá em Primavera do Leste, onde eu levei a turma Eu lembro bastante dos filhos do Dilamar que foram participar lá também. Tava Os gêmeos? Os gêmeos, tava o Gabrielzinho também. E a gente foi lá disputar lá. Daí eu fui de carro, daí na volta, assim, ó, vocês ficam ali, a Bernadette e a Mariana, ficaram na casa do Vilmo e a Luciana Poyer. E daí acabou o jogo, a gente ia sair dali, vamos ver se a cidade que vocês mais gostavam, vamos lá, Campo Verde, Água Boa, Nova Mutum, Sorriso, né? Era pra gente fazer um tour, né? Mas daí se apaixonaram por Primavera, assim, então é lá. Daí na época eu tinha visto para mim pedir a transferência para lá, não tinha dado certo. Aí eu vim aqui na academia, já desarrumei tudo minhas coisas que já estavam lá, já tinha comprado mais uns 20 equipamentos da academia para tocar mais uns 2, 3 anos aí. E daí chamou lá a assessora pedagógica lá do município, senhor Biri, você ainda quer vir para cá? Tem lugar assim assado. Eu disse, não, bora.
estamos aí. Então a gente foi muito bom. Na parte profissional É, foi muito como bom. que é se adaptar? Se é de uma cidade igual Aripuanã, e chegar em Primavera totalmente diferente. Como que é a adaptação? Lá o custo de vida, padrão, as pessoas, bem diferente lá. É, não, é que nem eu tava te falando antes, né? Porque quem mora aqui em Aripuanã faz estágio para morar em qualquer lugar do mundo, né? Lá é alto o custo de vida, mas era mais baixo que aqui ainda. Uhum. E eu e a Bernadette, a gente sempre se adaptou a isso. Então a gente não é cigano, mas a gente Não se tinha esses adapta bem. problemas, né? Isso. E daí a gente onde a gente foi, a gente se encaixou, o pessoal recebeu muito bem a gente. Amizades a gente sempre conquista. E também se não conquista, a gente fica na nossa família. Então a gente foi, não tivemos muita mudança. É claro que, por exemplo, Zé, eu te falo que Aripuanã sempre ficava na minha cabeça, porque eu sonhava várias vezes, não é um sonho só, não. Lá fora, trabalhando lá fora, lá em Primavera, por exemplo, eu sonhava em dando aula aqui no São Francisco, quando ele era de madeira, ainda cerca de balaústra. Então A Aripuanã não saiu de você. Se não saiu de saiu, Aripuanã, não saiu. é aquela história, bebeu água da cachoeira e tu E é fica. verdade mesmo, porque a Aripuanã sempre estava na minha cabeça, sempre eu lembrava daqui. E daí, quando eu consegui me aposentar esse ano, em agosto, consegui me aposentar, até na época, quando a Celuir ganhou para prefeita aqui, ela já tinha chamado nós para vir ajudar na administração. Eu falei assim: eu não posso, porque eu ainda não estou liberado, né? Porque para mim pedir transferência de lá para cá, daí não daria dando aula ou e junto, não é. Eu gosto de me entregar de corpo e alma para isso. E a Bernadette também, então daí a gente veio agora e já estava saiu a aposentadoria, falei assim, então vamos voltar para nossa terra que a gente ama. Então a gente voltamos para Aripuanã. Você falou assim que não mudou muito e tal, só que o pessoal tem comentado de uma situação de você. É tipo assim, você parece uma outra pessoa, né? Não fisicamente, né? Você não mudou muito, né? Diminuiu um pouco, né? Que você era todo musculoso, que você já é alto, né? Já tem as vantagens que te favorece nisso, né? E você era conhecido o Biri, o fortão, né? Jogava vôlei bem, jogava basquete bem, né? Handball também jogava bem. E aí, tipo assim, o pessoal te vendo agora, né? Você é uma pessoa assim, mais tranquila, mais amena. O que aconteceu lá em Primavera? Eu fiquei alguns anos na coordenação da escola modelo lá de Primavera e como eu já falei que quando eu entro no negócio eu dou de corpo e alma, então eu chegava a fazer 50, 60 horas por semana na escola, na Bastante. coordenação. E daí eu, junto com o diretor da escola lá, a gente fez um movimento muito grande na parte de disciplina, respeito e seguir as leis. Então a gente executava até na parte legal os pais. Se os pais eram irresponsáveis, a gente, conselho Atuava tutelar, ali. isso, promotoria, tudo, e fazia. Tanto que a promotora lá de Primavera do Leste, ela mandava o quê? Os problemas de todo o município lá para nossa escola. Então a gente que resolvia as buchas, tudo. E depois que o diretor já cumpriu o mandato dele na direção da escola, a outra que assumiu pediu, falou assim, não, Biri, você tem que continuar me ajudando. Eu falei assim, mas eu não sei se eu tenho condições psicológicas de aguentar até o final. Eu aguentei mais um ano, e daí eu não consegui. Eu tive que me afastar da escola para tratamento de depressão e síndrome do pânico. Depressão grave e síndrome do pânico. E daí eu assim, fiquei muito recluso em casa, atestado, não podia nem chegar perto de escola. Sério, chegou esse ponto. Eu cheguei nesse Mas ponto. como é que acarretou isso? Muita pressão? Não, Que e é? olha que na época, para mim, quem tinha esse negócio era coisa de cabra fresco. De fresco. Mesmo. Assim, não, isso daí é invenção. Vai inventar alguma coisa para você fazer. Não, porque você é uma né? pessoa sempre foi dinâmica, né? Você sempre foi pra frente, sempre. né? Isso, e daí... É isso que eu quero entender, porque eu também, tipo assim, e 32, tenho um pensamento meio parecido. 32 anos de serviço, já tinha passado até... Já assim, tava velho, né? De trabalho, né? Pois Falando. é, foi
assim, não, mas é uma coisa que eu sempre pensava, não, isso daí vai inventar uma coisa para você fazer, vai, né? Muita gente fala, falta de trabalho, falta de uma falta de pizza. trabalho, é isso. Não, e aí eu entrei Mas numa o trem é sério mesmo, então. É sério, não é brincadeira. E, e eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, em tratamento Então tu foi lá no fundo do poço. psiquiatra, psicológico, e remédio e tudo. Cara, que situação, Em hein? casa. Não era saudade da Aripuanã, não, cara? Pode até ser acumulado junto, né? E daí eu peguei. Eu tava bem ruim em casa. Podia falar em sair que já começava a chorar e tudo. Tava bem ruim. E a minha filha, a Mariana, ela participou do acampamento da igreja católica. Uhum. Aí ela já voltou diferente, né? E ela insistindo, pai, você tem que ir, mãe, você tem que ir. E eu não, eu E não, os filhos sempre sofrem nessa hora, né? sofre bastante. Eu agradeço muito a ela e a Bernadette que passaram os maus bocados para me Seguraram a aguentar, peteca isso. junto. Porque se não fosse elas, eu talvez não estaria nem aqui, hein, né? E daí ela pegou e me escreveu eu e a Bernadette para o acampamento no outro ano. E a gente nem sabia, né? E porque lá Você era atuante, sim, na igreja? Como é que era? Não, nem. Mas olha, nem domingo na igreja aqui. Aqui também. O padre. Uma vez aqui, o meu pai e minha mãe eles resolveram voltar para a igreja aqui em Aripuanã. Isso um tempão, né? Sem participar. Aí eles vão lá, entram na igreja, ainda o padre do Ilho, ainda na época. Aí ele chegou assim: ô, seu Tamiro, dona Maria, até que enfim vocês vieram na igreja, né? Aí eles nunca mais voltaram aqui na igreja também. O padre já chegou. E o padre William não tinha freio na boca. Vixe, aí já acabou, já afastou. Né? Então daí ela me inscreveu e lá tem uma fila de espera. Lá a inscrição, lá, por exemplo, se abre 100 vagas, tem 400 inscritos para ir. Nossa, então foi sério lá. E a gente foi sorteado nas primeiras, eu e a Bernadette. Eu falei assim, então tá, não vou. Você ainda tá na recuperação. Não, eu tava ruim ainda. Tava em tratamento. Tentando achar o nível do remédio ainda, só pra você ter uma ideia na época. E daí eu não vou. Não, você vai, você não vai. E foi deixando por cima, depois entrou na parte do início do Covid. Uhum. E daí eu falei assim, não, só vai quem fazer o teste do Covid lá, porque é o acampamento, né? Faz o teste, daí todo mundo lá dentro não tem problema. E eu lá, assim, não, vai dar Covid, vai dar Covid, vai dar Covid. Tá torcendo pra dar Covid. É pra mim não ir, porque eu não queria ir. Tava feio, hein? Me desculpa, era assim. Aí eu fui fazer o teste do Covid lá na igreja, tudo, porque eles chamaram tudo, tinha uma renca de gente. Aí a gente foi no Covid, foi no Covid, a gente foi pro acampamento. Aí no acampamento... Aí resolveu ir. Resolvi. Embarcamos no ônibus lá, 50 quilômetros longe da cidade, assim, eu já procurando assim, para onde que eu fujo, para onde que eu volto. Primeiro dia, segundo dia, eu querendo ir embora, não vou embora daqui. Se eu for embora, a Bernadette vai sair dali também, vai ir embora também. E o que eu vou falar para Mariana depois? Tem disso, né? Fiquei até o final. Mas, glória a Deus que eu fiquei até o final, porque daí realmente o que eu sempre esperei, que foi a experiência com... É o que você precisava. Era o que eu estava esperando. A experiência que eu tive com o Espírito Santo lá mudou minha vida. E depois daquele dia eu já saí do acampamento na volta de ônibus já diferente. Eu estava convivendo melhor com o povo já sorrindo de novo, fazendo piadinha que eu não fazia mais. E depois de então, aí caminho de igreja. E indo para as igrejas, servindo em igreja. Nos acampamentos já chamavam, já porque ali é um tipo assim, um alimento, que aí depois tem que se alimentar mais. Isso. E daí cada servir meu na igreja, eu fui agraciado com dons do Espírito Santo. Então, são os dons carismáticos. Então, daí acabou mudando toda a minha vida. Então, eu pego sempre e falo que agradeço a Mariana por ter me inscrito e a Bernadette por ter me aguentado todo esse tempo, porque a mudança foi muito boa na minha vida para cá. E foi um dos motivos que eu acabei voltando para cá também. Mas o que é? O que você, de lição que você obteve com isso aí? Hoje você sente uma outra pessoa? Tá renovado? Como é que é? É porque no acampamento,
na experiência que você faz, esse convívio com Deus nesse período, ele acaba praticamente você eliminando todo o passado, e você acaba renascendo de novo. Então, na Bíblia fala que para você conhecer a graça de Deus, você tem que nascer de novo. E neste momento eu praticamente eu nasci de novo, que é onde me tirou da depressão e da síndrome do pânico, consegui conviver, consegui voltar a dar aula na escola, até a parte final, para me aposentar. Daí eu tive que tirar um monte de licença, um monte de férias que estava atrasado, senão não saía aposentadoria. E daí nisso a gente... Mas a mudança em si foi a presença de Deus na minha vida. Então tem uma parte que fala assim que o bom de estar no fundo do poço só tem um lado para sair, né? Só para cima. Aí você encontrou uma mola lá no fundo, bateu lá e voltou. Foi realmente... realmente nascer de novo, porque do jeito que eu estava muito ruim, muito ruim. Então eu sempre falo até que quem vai acampar ou vai fazer um retiro e consegue o que eu consegui, você nasce de novo. Por isso que muitas pessoas que vão ter essa experiência, eu aconselho muito, porque mudou a minha vida e vai mudar a vida de muita gente. E é para melhor. Porque você acaba se respeitando, a parte retirando todo o orgulho que você tem, a soberba que você acaba prejudicando a si mesmo e ao outro, e a humildade, que além da humildade com o próximo, você tem que ser humilde com você mesmo. Porque muita gente sofre hoje em dia essa humildade, é que você se cobra 150%. E quando você não faz 100%, você se cobra. Então você não é humilde com você mesmo. Né? Porque já está perfeito a sua obra com 100%. Então você está se cobrando uma coisa além do que você precisa. E é isso que é importante. Você não precisa de tudo aquilo que você pensa. Naquele momento ruim que você tá, no pior momento, assim, e como que os seus irmãos, né? Vocês são um pouco meio parecidos, né? Pelo menos fisicamente são parecidos. Eu acredito que vocês têm uma conexão. E ele sofreu aqui porque trabalhava e não tem como ir lá visitar, e vendo você nessa situação, como é que era? Os manos sempre aqui, a gente lá longe, então sempre ficava nas mensagens, no telefone, como é que tá, como é que não tá, mas Como tá os dentes? Tá escovando? Dentista tem disso, né? Tá escovando os dentes. E a preocupação maior que eu vi, assim, é a minha mãe. A minha mãe em si, eu via que ela se preocupava mais, né? Porque mãe é mãe, né, cara? e também o contato que ela teve já na escola, ela sabe da pressão que tem dentro de uma escola, né? Mas, por exemplo, assim, na família nunca teve o que eu tive. E é uma experiência ruim, que eu não aconselho a ter, passar por isso que eu passei. E você, né? Você não é a primeira pessoa, né, Billy? Muitos professores passam por essa situação, né? Lá da escola onde eu estava, quando eu estava fazendo as contas lá no ano, deu 7. Os 7 que passou na coordenação e direção, estava todo mundo afastado se tratando. Porque a cobrança é muito grande. Mas a cobrança não tanto dos alunos e pais, e sim dos próprios professores que trabalham na área. Esses que são os principais culpados dessa queda, né, do normal, da mente dos outros. Né? Você agora está num outro patamar, e o que te fez você aceitar ser o secretário de Turismo, Esporte e Lazer aqui no município? Através do convite que a Celur fez, porque o esporte ele está junto com a cultura e do turismo. E sempre, desde aquela época lá que a gente começou a trabalhar aqui, se falava que Ariponã é uma cidade turística. Mas, assim, foi mexido a passinho de tartaruga. E agora que você está vendo que o asfalto está chegando aqui, Ariponã, ela
tem como cortar o cordão umbilical de usina, de mineradora, de madeira e viver realmente como uma cidade turística. Que tem um potencial. Porque potencial, poucas cidades do Brasil têm o que a gente tem. Só que a gente tem que ter uma estrutura que a gente consiga receber e viver disso. Por exemplo, vão vir caravanas e caravanas de outras cidades passar aqui final de semana, ou uma semana. E daí a gente tem hotel para isso, a gente tem restaurante para isso. Os nossos pontos turísticos já, eles conseguem receber lá 100, 200 por dia, ou por final de semana, ou 300, vem 2, 3 ônibus. Então, tudo isso acaba preocupando, porque a Aripuanã, por ser uma cidade turística, a gente tem que dar uma estrutura na cidade turística. Tanto que, por exemplo, aqui, a cultura, ela atrai muita coisa, e ela beneficia muitos moradores aqui na cidade. Alguns turísticos também, turistas, vêm por causa da cultura, mas eles também têm que vir na parte ecológica, etnoturismo, porque eles têm que também fazer turismo nas nossas aldeias indígenas. Né? E tudo isso falta uma estrutura para você receber esse povo. Né? Miriel, é uma situação bastante complexa, assim, eu não consigo ver, assim, um culpado, né, para estar na situação que está, que eu acho que ela deveria já está bem avançada a questão do turismo no Aripuanã na questão de organização, porque nós temos potenciais e nós precisávamos, né, de ter iniciado já, porque turismo se trabalha a longo prazo, né, você falando de quantidade, a gente sabe que turismo de massa, para nós aqui, ela não é muito viável, né, porque nós temos pontos turísticos perigosos, né, que é o turismo de radical, né? Então precisa ser controlada, tem que ter feito um estudo, ver os pontos turísticos, então é uma preocupação. Ao longo do tempo eu sempre estudei esse setor e a gente sabe que turismo não é uma pessoa só que ganha, a população inteira ganha, e por isso que a população inteira tem que estar envolvida, e para estar envolvida ela tem que estar preparada, qualificada. Exato. Desde o picolézeiro até o dono do hotel, dos grandes empreendimentos. Então a gente vê assim que é uma pasta bastante complexa. Eu acredito que você tem conhecimento disso, né? Só gostaria de saber, assim, o plano inicial, você tem alguma implementação para se instalar, né? E principalmente destrinchar, né? Eu acho que precisa de um turismólogo, né, para fazer um projeto, para começar a dando prioridades e começando a instalar, porque como você falou, né, o asfalto está chegando. Tá. E como receber os turistas? Que turista que nós precisamos? Quais são os turistas? Isso daí a gente está fazendo um estudo agora junto ao Sebrae para a gente regularizar toda a parte documental antes, porque a gente precisa inscrever Aripuanã Agora a gente já está finalizando agora já para a gente colocar o Aripuanã na rota das águas do Vale do Juruena a nível estadual e nacional. Tanto que agora dia 2 a gente vai ter uma reunião com os líderes do turismo da região do Vale do Juruena, aqui em Aripuanã, e o pessoal do Sebrae vem junto com eles para eles fazerem um teste nas nossas trilhas, tanto que a gente está movimentando para deixar ela ao máximo o melhor possível que a gente consegue colocar ali, para daí eles avaliarem e daí dar o ok para eles entrar no turismo a nossa trilha. Tanto aqui desde o Mirante até lá no Dardanelos. Só que a gente tem alguns entraves. Esses entraves que a gente tem que correr atrás, que é a parte burocrática da coisa. Por exemplo, lá dentro da ilha do Dardanelos, a prefeitura não pode mexer lá dentro. É um particular, é uma área particular. Então, a área particular a gente tem restrição jurídica de colocar funcionários lá para trabalhar, né? Ou construir coisas lá dentro. Então, a gente não pode, a gente precisa de uma licença do próprio dono, né? Ou ele faz uma concessão de uma área para a gente fazer isso. Então,
para construir, por exemplo, uma passarela para a gente largar o pessoal de passar ali dentro da usina. Para isso a gente tem que conseguir licenças ambientais para construir a passarela ali do Balneário Primavera à ponta da ilha, para a gente retirar dali dentro. Então, essa parte burocrática e documental que não estava sendo feito. Antes Então, de eu falar com você, eu tinha comentado com algumas pessoas que eu ia entrevistar o secretário de turismo. E, tipo assim, as pessoas mandou questionar você. Eu gostaria de saber assim, se você tem conhecimento de qual que está o andamento, principalmente nas questões de identificação de trilhas e cachoeiras, os pontos turísticos, praticamente, eu acho que foi identificado uma época, mas não sei se existe mais. Faz um tempinho já que eu não desço por lá. Qual que tá a ideia? Por que que tá agora, tipo assim, não tem nenhuma identificação? Onde que um turista vem, ele não sabe onde que ele tá, o nome da cachoeira, o nome da trilha. por exemplo, isso daí nessa parte a gente está finalizando agora, que a gente está começando, vai chegar agora essa semana, as placas que a gente pediu, que a gente vai botar placas de direcionamento de trilhas e encruzilhadas que tem ali dentro da mata, e vai ter as placas de identificações diárias. Mandei fazer outras placas para falar da Cachoeira das Andorinhas, um mapa turístico, o turístico da cidade, que vai ser também. E tudo isso é um pedido do Sebrae que a gente tem que colocar em Ponã a nível de estado e Brasil. Então, isso a gente já está fazendo um processo que o Sebrae já está acompanhando a gente. Né? Por exemplo, já foi pedido para fazer folders, vai ser entregue folders para os turistas, onde estão os mapas dos nossos pontos turísticos. Já foi mandado fazer placas para a gente identificar, só que a gente está aguardando ela chegar para a gente instalar. Por exemplo, agora faz 2 meses que eu estou trabalhando na prefeitura. Uhum. Né? Então a gente está... Um planejamento. E planejamento. Por exemplo, na parte do turismólogo, é super importante a gente ter. Só que, por exemplo, o organograma da secretaria só tem 5 funcionários. Então, a proposta de mudança a parte administrativa, já estou preparando com justificativa, que tem que mandar para a prefeitura, para depois tem que ser aprovado, para depois levar, não sei se vai para a Câmara ou para outro jurídico. Então, tudo isso é um processo. Depois vai ter que ver na parte financeira se vai poder ter essa mudança. Porque falando assim, na pasta de turismo, eu sei que é bastante limitado a dotação. Limitadíssima. Muito. Então, tem alguma ideia para aumentar a dotação? Porque você falou um monte de ações, né? Sim. E para ter ação tem que ter dinheiro. Muito. Né? Na parte legal, já tem que começar a pensar numa dotação ou num apoio, né? Seja lá ele privado, né? Que possa apoiar, ou mesmo dinheiro do contribuinte. Porque, por exemplo, assim, nessa parte de orçamento, esse orçamento já foi encaminhado já para o ano que vem. Ano que vem. Não fui eu que mandei. Ah, tá. Então já ficou fora isso daí, ficou fora eu não sei o que foi pedido para o ano que vem, mas eu ainda vou analisar e ver. Porque, por exemplo, eu ainda não consegui ainda... Porque é 3 secretarias numa, né? Praticamente 3 em 1. E essa dotação tem que entender a cultura, né, o esporte e atender também o turismo. Por exemplo, assim, até na parte de cultura a gente está tendo muito mais eventos do que o do turismo. E muito mais do que o esporte. Então, por exemplo... Eu pensei que a cultura estava na educação. Pois é, então tá tudo num só. E, por exemplo, eu até fico assim porque eu ainda não consegui dar atenção para o esporte, que eu amo também. Uhum. Então, por exemplo, só na parte organizacional eu estou preparando... Tem que ter uma equipe boa, né? Preparando, planejando para a gente iniciar um novo trabalho o ano que vem. Mas é tudo planejamento ainda. Então, tudo tem que se encaixar agora no começo do ano. Então, praticamente é o planejamento. E aí é um ano político e já dificulta um pouco. Além por ter mais essa, porque o ano político restringe muitos eventos, muitas ações que é proibido pelo Tribunal Eleitoral. Então, tem que fazer só os eventos tradicionais, não pode já ter tá mais nada. No calendário, né? Já tá só o que já estava no calendário, nada de novo não pode ser feito, porque é contra a lei. Então, a gente tem que ir olhando onde vai pisar o ano que vem, mas as mudanças já foram feitas. Estão sendo feitas, mas com alicerce, não assim, vou fazer um negocinho, não. O que está sendo feito vai ser com base para você resolver problemas daqui para frente.
não resolvendo problemas do passado, como a gente está tendo que resolver coisas do tempo da gestão de 2 prefeitos passados, 3 prefeitos passados. A gente está tendo que arrumar, estruturando, né, que Como ficou eu disse no deficiente. começo da minha fala, né? Não dá para achar um culpado, Não, né? Mas assim, não. a gente vê que foram bastante negligentes, sabendo que aqui tem potencialidade, né, para se desenvolver turismo e ganhar bastante dinheiro, que é evidência hoje, né, no país. Muita gente faz turismo, gosta, e nós somos privilegiados, né, com toda essa estrutura aqui que Não. poucas cidades gostariam de ter. Isso aí você falou num lugar, um ponto bem importante, que vai beneficiar toda a população, até o picolezeiro. Mas, por exemplo, fazendo parcerias junto com a educação, para a gente começar a educar os nossos filhotinhos. Porque os adultos continuam jogando lixo na rua, continuam roubando placas, destruindo placas, roubando fios, cordas. Então, tudo que a gente instala acabam estragando. E isso é falta de educação. É não pegar a importância que é uma cidade turística onde toda a comunidade tem que cuidar. Porque a cidade toda vira um quintal da sua casa. Ah, mas eu não trabalho no mercado? Ué, mas se você não cuidar do cara do mercado, você também não vai ter turista para tocar o mercado, que você compra e come a comida do mercado. Né? Não, uma coisa liga a outra, É uma é um coisa liga a elo. outra. Então, toda a comunidade de Ariponã, ela tem que viver para o turismo. Então, quando você vê alguém jogando um lixo no chão, está jogando lixo na sua calçada. Ah, mas eu não moro aqui. Mas é sua cidade. Aí onde que eu sempre falo, o amor na cidade. Eu ontem mesmo eu subi a avenida, que eu fui de a pé, eu estava juntando Lixo. papel, lixo da calçada, eu achava um lixeiro e botava dentro. Custa pegar um papelzinho, de vez de jogar no chão, jogar no Tem que lixo. fazer os mutirão aí, botar as pessoas para juntar os lixos. Mas então, É, o mutirão, o que, que é? São pessoas conscientes limpando a cagada dos outros, né? Então, mas é que nem eu falo, por exemplo, a gente tem que cuidar das nossas crianças para educar elas, que vai ser o futuro da nossa cidade turística. E os velhinhos já vão saindo ou vão morrendo, e os filhotinhos vão tem que fazer. tendo outro Tem pensamento. mais outro questionamento, não sei se você tem conhecimento, que foi formada uma equipe de pessoas relacionadas ao turismo. De alguma forma elas serão usadas? Você tem alguma ideia assim, de dar incentivo e pedir ajuda para esses recém-formados? Não, é claro que, por exemplo, até os turismólogos e tal, eu coloquei no novo organograma também a contratação do turismólogo, porque eu fui participar de uma reunião de líderes do turismo lá em Cuiabá, onde pegou o estado inteiro, e eu vi que todos os municípios têm um turismólogo lá trabalhando com eles. E aqui a gente tem turismólogo formado aqui também, porque a gente tem que valorizar Uhum. os nossos colegas de terra, né? O, quem é o ariponense mesmo. É esse que eu acho que tem que dar mais atenção é quem mora aqui, porque sabe que gosta do que a gente gosta. E na parte que nem eu falei sobre a estruturação, nós estamos montando o Conselho do Turismo aqui na cidade. Então a gente já fez reuniões, trouxemos o pessoal do Sebrae, eles deu umas palestras e tudo, falando da importância. E o tão bom que é você ter um conselho que registrado, conselho do NPJ, que daí todo mundo que quiser doar, um deputado que Tem a legalidade ali, tem a né? legalidade e junto com o conselho que vai falar onde que o gestor tem que Dá, investir. dá, dá para criar até um caixinha. Não, e é um caixinha forte. Criar um caixinha para capacitação de pessoas. Sobre a capacitação, a gente já está vendo também. Eu me importo muito com isso, tanto que no turismo como na cultura, para os nossos artesãos e funcionários, empresários, né, aqui na cidade. A gente já encaminhou já vários eventos já para Criar o Funditur, um fundo para turismo. não, também tem o conselho Ah, tem esse dali que é junto o do Contur, que eles uhum. falam que é Contur, que é esse conselho municipal de turismo. Então, esse dali também agora dia 24 a gente vai fazer mais uma reunião para a gente montar as a diretoria desse conselho para a gente dar posse do dia 2
onde vem esses líderes de fora, junto com o pessoal do Sebrae, a gente vai dar a posse desse conselho. E dia 3 eles vão fazer o passeio para reconhecimento das O trilhas. plano diretor também tem algumas diretrizes, né? Plano diretor da Plano diretor da cidade. cidade tem as diretrizes para a questão do turismo e o ecoturismo, né? Dá para usar como parâmetro também. Não sei como que tá as aprovações, né? Que ainda estava em tramitação. Tem muita parte burocrática que foi dado início no passado, mas foi parado, né? E agora a gente está dando um pontapé muito grande agora, nessa parte do turismo, do Conselho do Turismo. E também a gente está montando também o Conselho da Cultura, onde eu levei, né, mandei na, em Cuiabá os cursos e reuniões da Lei Paulo Gustavo. Que E, tá, inclusive já tá em execução, já até recebeu, né? então a gente já estamos capacitando esse povo para isso. Então a gente tem uma equipe ali na secretaria e elas estão dando as informações para cadastrar as empresas, os projetos que vão ser apresentados. E é recurso federal que vai ser investido. Então, para você realizar o sonho, muita gente tinha esse sonho na cultura, por exemplo, vai ser realizado junto com isso dali. Então, a capacitação, eu me importo muito com isso, porque você não ensina a pessoa, você não dá o peixe à pessoa, você ensina a pescar. Porque o peixe te mata a fome na hora. Uhum. E você ensinando a pescar, você se alimenta Vira toda um vez que está com pescador. fome. Então, é isso que me importa muito, é a capacitação, tanto no turismo quanto, por exemplo, tem várias linhas de crédito que o Estado tem agora, que facilita muito o bike, você consegue recursos bem baratos, com prazo para pagar com carência, onde você vai poder investir no seu empreendimento. Ou na parte de lanche, hotel, restaurante, aonde for que você tiver um que pega na parte turista, Uhum. de turismo, você pode investir com recursos também de lá. Olha que bacana. Então, nessa parte de capacitação é que a minha maior preocupação, porque você tem que dar oportunidade do povo para realizar os sonhos, porque o sonho a gente, quando é feito sozinho, é só um sonho, quando é feito com mais, Já torna-se realidade. Então quer dizer que tem já alguns planos de curto, médio, longo prazo já em andamento. Exatamente, a gente já tem algumas parcerias também, e tudo isso vai ver a mudança na parte do ano que vem, É para a porque gente está na parte, estruturar. na parte de organização, então. Exatamente, está na parte de organização Então, respondendo o questionamento da pessoa que me pediu para mim falar com você, que é principalmente sobre essa questão das trilhas, né? Que diz que está muito, tô com muitos problemas ali, falta de identificação, tem que dar uma manutenção, né? E principalmente na parte dessas pessoas que formaram também, que pode estar contribuindo, né? Sei lá, participando do Exatamente. conselho ou participando, né, ativamente, apresentando alguma ideia, Não, porque, por né? exemplo, Tem que abrir nas reuniões que a gente fez na parte do turismo, convidamos toda os que gostam da parte de. envolvidos, né? Tanto que na nossa reunião que teve lá, teve mais de 35 pessoas. Até o cara do Sebrae falou assim: nossa, é o nosso maior público de É que reuniões na eu vou parte falar um do negócio pra turismo. vocês. As pessoas aqui andam muito desmotivada nessa questão aqui, porque foi feita muitas reuniões, Sim, mas né? agora eles estão Já veio até vendo. o secretário aqui, cara. Agora a gente está. Bom, a gente está tentando passar para essas pessoas que não é só fogo de palha. A gente está aqui para junto, vestir a camisa junto, trabalhar junto, com um único objetivo: preparar e qualificar Ipanã para aparecer a nível de Brasil. Então, esse que era o meu sonho desde aquela época quando comecei a trabalhar aqui. E agora estamos tendo a oportunidade com essa administração de eu tentar colocar pelo menos um Uma pouquinho. semente ali. Exatamente. E vai dar, como já está dando resultado. A Aripuanã já faz parte do mapa do turismo do estado. Já está registrado lá, já tudo. Então, o que acontece? Que a gente precisa agora é você qualificar o pessoal e melhorar a infraestrutura. Quanto à parte de identificação, já está sendo feito.
vai ser tudo sinalizado. Eu convido esta pessoa a chegar comigo ali na secretaria. Eu vou junto com ela, junto nas trilhas, eu vou fazer uma trilha com essa pessoa. Essa pessoa é condutora. Realmente ela tem bastante interesse Sim, de expor algumas ideias, que tem bastante ideia. Condutor de sim, muito tempo aqui da sim. cidade. Eu até já convidei algumas pessoas que já mexiam com isso para nos ajudar. Porque, que nem eu falei, se a gente der as mãos, a gente acaba puxando muito mais coisas quando a gente trabalha junto. Melhor do que eu não sou dessas que pega e não, centralizo tudo e eu quero fazer tudo no peito só para mim fazer nome. Não, eu quero simplesmente que Aripuanã apareça, não eu. E Aripuanã tem uma vantagem de ter você à frente da secretaria, porque você é uma pessoa que gosta da cidade, né? Acho que é o primeiro passo, né? É gostar da cidade e tem força de vontade, já comprovou que já fez muita coisa, né? Principalmente pelo esporte da cidade. A gente espera que dê tudo certo, né? Que dê já toda a sorte do mundo. Boas-vindas para você novamente aqui na cidade. É a satisfação, as pessoas gostam muito de você, né? Porque você sempre foi uma pessoa que transmitiu assim alegria, né? Foi um professor dedicado, todo mundo sabe disso, né? Esperamos aí que seu retorno aqui seja bastante proveitoso para você e para a população. Eu realmente estou feliz em voltar aqui para Aripuanã, rever muitos amigos. E já agora é ver os amigos, os filhos e os netos dos amigos, né? Mas Você não é vovô ainda não, né? não sou, mas não é por causa de cobrança, não. Porque Bernadette até Na fala hora que assim, começa a vir, ô filha, pega, faz um netinho, a gente cuida, você não precisa cuidar, não, a gente cuida, né? Mas, eu pegava muito no pé da professora Carmen nesse sentido, né? Ela tem 3 filhos, aí eu falei assim, se for depender desse si pra ser avó, tu tá lascado. Quando começou a vir, o menino parou mais. Mas Zé, eu fico muito satisfeito com a Aripuanã, é essa oportunidade que a Aripuanã está tendo agora, né? Porque eu até pego e falo que é claro que a gente não pode culpar ninguém, mas, por exemplo, a gente ter um prefeito ou uma prefeita agora que o uniforme é uma botina, uma calça jeans, já é um diferencial, né? Porque você não está só dentro do ar-condicionado, ela está indo lá. E louco. Então, por exemplo, você pegar todos os prefeitos que passaram aqui, onde largam a vida particular para viver uma vida administrativa, porque gosta do lugar, e eu fui convidado por ela, pela prefeita Celuir, porque ela sabe que o meu sonho é grande, que nem ela sonha em Aripuanã. Então, eu agradeço muito a oportunidade que ela me deu de poder sonhar junto. E eu sempre convido todo mundo que quer sonhar grande, venha junto com a gente, ajudar Aripuanã a crescer, não vendo o próprio umbigo, e sim a comunidade toda. Beri, eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite. Desde a época quando eu ia abrir o podcast, eu tinha conversado com você. Você falou, Zé, eu tô pronto, né? Acho que você nem tinha esse projeto ainda da secretaria, mas você tá aí. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi muito proveitoso o nosso bate-papo. Contou um pouquinho sobre sua vida, sobre os desafios, né? Sobre as vitórias, as conquistas. Isso é muito importante, principalmente com o agente público, né, que você se tornou. Obrigado, Zé, pela oportunidade. E, de novo, eu agradeço todo mundo de Aripuanã, porque acabou me mostrando um outro lado. Porque eu saí daqui de Aripuanã com uma tristeza lá no fundo do coração, né? Mas aonde todos os amigos quando a gente retornou para cá, acabou me mostrando que eu estava errado, né? Porque além de gostar do lugar aqui, eu amo a cidade e amo vocês. Valeu, um forte abraço, Beri. Quero agradecer aqui o Aripuanã MT, que está sempre junto conosco aqui. Os cortes vai estar durante a semana aí, você vai ver algumas falas do Beri aí no Instagram, no Facebook, no TikTok. Agradecendo a Claudemília, né, que sempre está acompanhando a gente aqui, mexe com toda a parte da produção. Valeu, Claudemília. Um forte abraço aqui do Zé Gomes. Até o próximo podcast. Valeu, gente. Até mais.